como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Lo he visto mucho en las redes sociales. La verdad, este mercado desde Católica no han llamado ni a mi representante ni a mí. No sé quién es el que está publicando esas noticias porque son todas falsas. Es verdad que en enero, antes de venir acá, O Tinho chegou querendo demais, anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Aqui em Paris, galera, ó, se acertar minha camisa, vai comprar o que quiser, vem comigo, já é. Vamos ver esse coroa aqui, vem comigo. Monsieur, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Si t'arrives à deviner le club, j'achète tout ce que tu veux. Ah ouais? Bah c'est Vasco ça. Vasco da Gama? Il y a un français qui est dedans. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão ligados no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do que? É claro, do nosso amor em comum, Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, galera? Alguns assuntos importantes que nós vamos estar abordando aí nesse fim de noite de domingo, né? Uma ótima noite para você que me assiste agora na parte da noite, uma ótima manhã para você que já me assiste na madrugada ou até mesmo na manhã dessa segunda-feira, e já de antemão, de bate pronto, né? Ótima semana para todos nós, que Deus possa nos abençoar. Mais uma semana adentrando aí para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, né? Para quem também vai descansar, porque tem gente que trabalha fim de semana, descansa durante a semana. Que Deus abençoe as nossas vidas, é claro, sempre respeitando o seu credo, a sua crença, a sua religião. E bora lá então, meus amigos, para mais um conteúdo, mais um vídeo, né, e especial, falando muita coisa de Vasco. Vamos falar uma situação aqui da janela de transferências, vamos falar da rodada, né, 9 jogos já realizados aí, com o último jogo que vai acontecer nessa segunda-feira. Vamos falar também sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos falar aí sobre Vasco e Atlético Goianiense, uma decisão que teremos nessa próxima terça-feira na Colina Histórica em São Januário. Vamos falar sobre Vascão em Paris. Vascão lá em Paris, hein, nas Olimpíadas, sobre o departamento médico, sobre basquetebol, enfim. Então, meus amigos, dito isso, né, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Já se inscreveu? Não? Então se inscreve, deixa aí o seu joinha, o seu like, o gostei, né? Compartilha também o nosso conteúdo, tá, galera? Então, bora lá, sem muita delonga.
já adentrando aqui nos assuntos do nosso Vasco, né? É o seguinte, se tratando primeiramente do nosso R10 Score Vasco da Gama, eu quero falar um pouquinho com vocês aqui do nosso basquete, tá? O Vasco já anunciou alguns dias atrás a renovação de contrato para com a própria R10 Score, empresa a qual é do Ronaldinho Gaúcho, é uma das patrocinadoras principais do nosso basquetebol. A mesma, a R10 Score, também patrocina o Vasco de futebol, estampando a sua marca no número na parte de trás da camisa, mas nós tomamos conhecimento no fim da tarde desse domingo que não só a R10 Score renovou, mas também agora, né, outra informação, que a Estrela Bet, isso mesmo, aqui estampa, né, a marca no peito do nosso time de basquetebol, nossa patrocinadora master da equipe de basquetebol do nosso Gigante da Colina, a Estrela Bet renovou com o Vasco até o fim da temporada 24-25, então contrato renovado aí entre Vasco da Gama e Estrela Bet, né, R10 Score, Vasco da Gama e Estrela Bet aí por mais uma temporada até o fim da temporada 24-25. Dito isso, eu quero começar a falar com vocês um pouco aqui agora sobre negociações, né? Isso mesmo, eu quero que vocês acompanhem uma manchete na sua tela, vocês já estão acompanhando, né? Essa manchete está dizendo o seguinte, né? O Vasco já teria aí encaminhado, no caso estaria ali avançado com 3 jogadores nas negociações, né? Então, há quem diga, né, gente, essa informação não é minha, mas há quem diga então que o Vasco já estaria encaminhando aí de 2 a 3 contratações. Agora, voltando aqui para o mundo real, né, galera, nós sabemos que o Vasco precisa para anteontem, né, de zagueiro, precisa também de atacante, quiçá, talvez, se o dinheiro der, né, e se o jogador quiser, é claro, de também mais alguém para a nossa meiuca, né, mais alguém de impacto para chegar também e ajudar a resolver o meio-campo do Vasco. Mas hoje, se fizermos uma enquete aí com os torcedores do Vasco de norte a sul do nosso país, na real mesmo, a grande maioria da galera vai dizer que realmente a deficiência, o déficit no elenco do nosso Cruz Maltino nesse momento é na zaga, né, galera? É na zaga. E o Vasco se movimenta na janela aí, faltando um mês mais ou menos para a janela de transferências se encerrar, a principal janela de transferências da temporada, que é essa de meio de ano, que pega os atletas que estão na Europa, em outros mercados, né? Enfim, vamos ter que aguardar essa situação. Agora eu quero atualizar para vocês aqui sobre Pablo Galdames. Eu mesmo trouxe aqui no canal na última semana, vários veículos estavam falando sobre isso, que o Galdames estaria, né, negociando ali com a Universidade Católica de Chile, né, e teria até aceitado diminuir o salário para ir atuar no futebol chileno. Fato é que o próprio atleta, né, nesse último sábado em São Januário, concedeu uma entrevista para um jornalista, se eu não me engano, não sei se é hermano, né, não sei se é argentino, se é uruguaio, se é chileno, né, aqui um jornalista sul-americano, vocês vão perceber pelo sotaque. E o próprio Galdames falou que não procede, não sabe de onde vem essa informação. A única coisa que o Galdames cravou, ele falou, não, antes de eu acertar com o Vasco, a Universidade de Chile teve um interesse, mas não passou disso. Eu vim jogar aqui. Agora, essa informação não procede. Quem está falando isso agora, gente, é o próprio Pablo Galdames, isso mesmo. Então eu vou colocar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Não me deu tempo de colocar a legenda, peço perdão para vocês, mas se você colocar atenção com calma, dá para entender praticamente tudo que ele fala. Então acompanhe que eu já volto para darmos continuidade aqui no nosso vídeo. Se ha especulado mucho con una intención de cruzados que a mí, por lo menos a mí no me han terminado de confirmar. Cuéntame si es que a ti te llamaron o te ha llegado algo a ti o a tu representante. Lo he visto mucho en las redes sociales. La verdad, este mercado desde Católica no han llamado ni a mi representante ni a mí. No sé quién es el que está publicando esas noticias porque son todas falsas. Es verdad que en enero, antes de venir acá, tuve un acercamiento, hablé con Nico Núñez, pero cuando me llamaron ya estaba prácticamente cerrada mi llegada acá a Vasco. Le agradecí el interés. Considero que Católica es uno de los clubes que mejor trabaja en el fútbol chileno, pero esa es la realidad. En este mercado no me llamó nadie, así que por mi lado te podría decir que es completamente falso todo eso. Bom, meus amigos, já que vocês já acompanharam, acho que deu para perceber, deu para todo mundo tirar a conclusão, deu para perceber, eu particularmente percebi, o próprio Galdames se mostrou um pouco incomodado com essa notícia, né?
se mostrou bem incomodado com essa informação e cravou que não procede, não sabe de onde está vindo isso. Então vamos aguardar. Como eu sempre costumo dizer, o tempo, né, é o dono da verdade. O tempo vai nos mostrar se realmente tem alguma coisa, se não tem, se é conversa fiada ou não. Agora, fato é que o torcedor do Vasco tá doido para ver Pablo Galdames pegando um avião, suas malas, né, e deixando o nosso Vasco para atuar em qualquer outra equipe. Agora, enquanto ele fica aqui, tomara que ele corra, que ele se entregue, que ele dê o máximo dele nos treinamentos, porque se caso for necessário ele entrar, para ele não nos fazer passar raiva novamente, né? Sinceramente, né? Então tem essa questão aí também da janela aí, do Pedrinho e coisa e tal, tentando enxugar a folha. Vamos ter que aguardar aí nas próximas horas, próximos dias, qual seria o desfecho dessa situação. Agora teve um jogador que em definitivo deixou o Vasco. Tá falando de quem, Álvaro? Calma, tô falando do Miranda, zagueiro revelado no Vasco, estava no Vasco até o início desse ano, foi jogar na equipe do Amazonas, na Série B do Campeonato Brasileiro por empréstimo, não só ele, mas também o Calma Barros, volante aqui do Vasco, e o Miranda agora acertou em definitivo, tá gente, isso mesmo, acertou em definitivo, ele é atleta da equipe manauara, da equipe do Amazonas, então boa sorte aí para o zagueiro Miranda, cria da base do Vasco, aí acertado com a equipe lá de Manaus. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui, eu quero mudar um pouquinho de assunto, meus amigos e minhas amigas, eu quero começar a falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, a 21ª rodada, como vocês já acompanham a arte na sua tela, no seu monitor, né? A rodada terminou da seguinte forma, tivemos aí 9 jogos, né? Nessa rodada, 5 jogos no sábado, 4 jogos nesse domingo e teremos uma última partida finalizando a rodada nessa próxima segunda-feira, às 9 horas da noite, né? Então vamos lá. Tivemos vitória da Bahia e Cuiabá, deu vitória, o Vitória venceu por 1-0. Tivemos Vasco e Bragantino, empataram aqui no Rio em 2-2. Tivemos Atlético Goianiense e Botafogo lá em Goiânia, o Botafogo enfiou 4-1 fora de casa. O Criciúma venceu em Santa Catarina o Galo Mineiro por 2-1. O São Paulo também fez a sua parte no Morumbi e venceu o Flamengo pelo placar mínimo 1-0. O Fluminense também, placar magrinho, 1-0 aqui no Maracanã, diante a equipe do Bahia. O Bahia que já acumula 6 jogos sem vencer. O Corinthians que empatou na Arena Itaquera com a equipe do Juventude. O Atlético Paranaense que perdeu atuando em casa para a equipe do Grêmio. O Grêmio que vem buscando uma reviravolta na competição. E o Internacional de Porto Alegre, que cedeu um empate ao Palmeiras no finzinho da partida a qual terminou empatada pelo placar de 1-1. E teremos nessa noite de segunda-feira às 9 horas, Cruzeiro e Fortaleza, um confronto direto ali, né, na briga pela terceira, quarta colocação, vamos dizer assim, tá? Por quê? Por que você está falando isso, Álvaro Silva? Pelo seguinte fato, agora eu vou trocar a arte na tela, acompanhe a tabela do Campeonato Brasileiro com esses resultados de momento, faltando apenas, é claro, o jogo do Cruzeiro e do Fortaleza. O Botafogo é o líder isolado, né, momentaneamente, aí tranquilamente até a próxima rodada, com 43 pontos. O Flamengo, mesmo perdendo, segue na segunda colocação com 40, e o Palmeiras, que derrapou, apenas empatou, é o terceiro colocado com 37. O Fortaleza é o quarto com 36. O quinto é o Cruzeiro com 35 pontos. Então, se o Cruzeiro vence, ele vai a 38 e toma a terceira colocação do Palmeiras. Se o Fortaleza vence, ele vai a 39 e encosta no Flamengo, também tomando a terceira posição do Palmeiras. Então, o Palmeiras está torcendo para esse jogo aí dar um empate, né? O torcedor palmeirense vai torcer para dar empate entre Cruzeiro e Fortaleza. Aí na sexta colocação temos o São Paulo com 35 pontos, temos o Bahia na sétima posição com 32 e o Atlético Paranaense, o oitavo colocado, com 28 pontos. Na nona posição é o Galo Mineiro, também com 28. Na décima colocação, no meio da tabela, o Bragantino com 26. O nosso Vasco coladinho, se tivesse ganho, teria passado o Bragantino, é o 11º com 24 pontos. O 12º é o Criciúma, também com 24. E o 13º colocado é o Juventude, que empatou na Arena Itaquera com o Corinthians, que soma 22 pontos. O Grêmio, que vem se recuperando rodada após rodada, já é o 14º com 21 pontos somados. E o Vitória da Bahia é o 15º com a mesma pontuação do Grêmio. Vitória que se recuperou bastante também dos últimos jogos para cá, sobretudo após a chegada do treinador Thiago Carpini. Na 16ª posição vem o Internacional com 21 pontos. E
E abrindo a zona do rebaixamento, temos o Fluminense com 20 pontos na 17ª posição, o Corinthians na 18ª também com 20, o 19º é o Cuiabá com 17 pontos e o Atlético Goianiense é o último colocado, lanterna, com apenas 12 pontos somados, tá, gente? Então observem que do Vasco para baixo tem 7 equipes aí que já encostaram, né? O Vasco hoje tem 24 pontos, mas a gente olha um pouco mais abaixo, tem aí Criciúma, Juventude, Grêmio, Vitória e Internacional. Todas essas equipes aí já estão aí encostadas aí no Vasco, aí de olho em apenas um tropeço. Mas é claro, o Fluminense e o Corinthians também. Por que isso? Porque o Vasco hoje tem 24. Então, se no próximo jogo o Vasco pega o Fluminense, se o Vasco derrapa, o Fluminense vence, tomara que isso não aconteça, o Fluminense vai a 23, tá? E aí, por exemplo, se o Criciúma vence, ou o Juventude, o Vasco perde posições no plural, tá? Gente, sinceramente, a situação do Vasco é muito alarmante. O empate com o Bragantino foi menos pior do que a derrota, foi, mas foi péssimo nesse aspecto, porque as equipes da parte de baixo da tabela, embora não tenham passado o Vasco, pontuaram, né? O Juventude não ganhou, mas pontuou, né? O Corinthians não ganhou, mas pontuou. O Internacional também pontuou. O Fluminense fez a parte dele, ganhou. O Criciúma ganhou. Então, o Vasco não pode se dar o luxo aí de perder mais uma no Brasileiro. Sobretudo, na minha opinião, é um risco muito grande esse negócio aí de entrar com um time misto, coisa e tal, para poupar jogador. Na minha opinião, um time aí que se gasta mais de 17 milhões de reais por mês para manter a folha salarial dessa equipe, essa equipe não deve ter jogador poupado. Tá? Com todo respeito, o Vasco não tem que poupar jogador para jogar contra o Atlético Goianiense na terça-feira, poupando jogador para jogar no sábado contra o Bragantino. O elenco do Vasco vale mais de 17 milhões de reais por mês, tá? Então não tem que se poupar jogador aqui ou jogador acolá. Era pro Vasco ter ganho do Bragantino, ter feito a parte dele, tá? E agora o Vasco tem mais do que obrigação aí de passar de fase diante o Atlético Goianiense, com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas a grandeza do Vasco, a história do Vasco para a história do Atlético Goianiense, não deixa sombra de dúvida alguma para ninguém que, é lógico, o Vasco é sim o favorito para essa partida e decide o jogo em casa. Dito isso, já falamos da rodada, falamos da tabela, vamos pegar esse gancho, vamos começar a falar então da partida entre Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco, tá, gente, que treinou nesse domingo, alguns jogadores fizeram um treino aí, quem foi para campo no sábado fizeram um trabalho mais regenerativo, tá? Tem uma situação aí que o Vasco vai ter que tentar resolver, que é a questão da zaga, a linha defensiva, né? Tem a questão do Léo. E aí, o Léo Pelé, qual vai ser ele, né? Qual vai ser a dele no Vasco? Né? Ele vai ficar no time titular, ele vai sair, né? A torcida tem amor por ele, tem ódio, né? Porque é muito louco, né? A torcida vaiou ele na arquibancada de São Januário. Na saída tinham vários torcedores pegando autógrafo e tirando foto com ele. Aí nesse domingo a Força Jovem vai e emite uma nota pedindo a saída urgentemente do Léo do Vasco. Então vamos lá, por parte aqui. Todo respeito à Força Jovem, tá? Eu mesmo aqui faço parte da 17ª família aqui em Resende e coisa e tal. Mas assim, quase não vou lá ver jogo com a rapaziada, mas conheço uma galera, tem grupo de WhatsApp e tudo. Nada contra. Mas assim, eu acho que a diretoria, a matriz lá no Rio, lá o Fabinho, os caras, acho que eles estão perdendo um pouco a mão, cara. Pô, porque eu quero saber quando é que a Força Jovem manda no Vasco. Ah, manda jogador embora, contrata fulano, manda ciclano embora. Tudo bem, o Léo não tá jogando bem, não tá. Mas olha só, quem vai pagar a multa rescisória? É a Força Jovem que vai pagar a multa rescisória? É o presidente da Força Jovem que vai pagar a multa rescisória do Léo? Porque mandar embora o Léo é muito fácil mandar o cara embora, vai lá, valeu. Eu quero ver depois pagar a multa rescisória dele. Quando ele empurrar o fumo no Vasco na justiça, sabe? Aí eu quero ver. Agora, se o Vasco achar um clube para contratar ele por empréstimo e depois vender, é uma outra história. Agora, sair falando qualquer coisa também não vai resolver, né? Mas tem essa questão do Léo, amor ou ódio, né? Bem complicado. Eu, particularmente, sou reticente nessa situação aí. Não tem como amar um jogador que vem fazendo esse tanto de lambança, né? Que ele vem fazendo. Agora, galera, olha só. O Vasco não tem desculpa, hein? Porque vai jogar com o time praticamente completo diante do Atlético Goianiense. Vai jogar com um gramado sensacional, que é o gramado de São Januário. O gramado de São Januário hoje tá tranquilamente, eu tô cravando aqui, viu? Não é opinião não, eu tô cravando.
O Vasco hoje está tranquilamente aí entre os 3 melhores gramados do futebol brasileiro. Tranquilamente. Arena Itaquera, Morumbi e São Januário. Eu cravo aqui para vocês. O gramado de São Januário não perde nada para o gramado da Arena Itaquera e para o gramado aí do Morumbi. Embora, é claro, o gramado lá da Arena Itaquera é o melhor que nós temos no país hoje. Eu assisti o jogo aí contra o Juventude, entre Corinthians e Juventude. Que gostoso de ver um jogo num gramado onde a bola rola, né? É muito bom você ver. Um gramado onde a bola rola, o jogo tem outra qualidade, é outra dinâmica, é outra coisa. Então, o Vasco não tem essa desculpinha, vai jogar em casa, casa cheia, ingressos esgotados, o gramado de ótima qualidade, impecável, tá? Com o time completinho. Temos que aproveitar a boa fase de Adson, que vem jogando muito bem. Todo jogo que o Adson joga bem, o Vasco ganha. Temos que aproveitar aí a retomada, a volta de Dimitri Payet, que está voltando daquele jeitão, on fire. Tá jogando uma bola, o fino da bola, o nosso Dimitri Payet, na verdade é Dimitri Payet que se fala, né? Nós aqui no Brasil que falamos Payet. O Atlético Goianiense vem de uma sonora goleada para o Botafogo, tomou um 4-1 nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogando, né, no Antônio Ascioli, na sua casa, né? Temos também aí o Coutinho, que já, embora tenha entrado em campo 4 jogos, ainda não tenha feito nenhum gol, nenhuma assistência. Eu mesmo venho cornetando ele aqui, que ele está sendo um jogador burocrático, né, e coisa e tal, mas ele vem evoluindo também na parte física. Pode ser que ele possa ajudar muito a nossa equipe contra o Atlético Goianiense agora. Tem os garotos da base, que todos estão dando uma resposta extraordinária quando são acionados. Seja o Lincoln na zaga, seja o Leandrinho na lateral, seja o próprio Guilherme Estrela, que está lesionado, mas quando estava jogando estava muito bem, seja o JP, que também vem numa toada boa, seja agora o nosso querido GB, que já estreou metendo um golaço em São Januário, né? Então, assim, tem essa carta na manga também dos garotos, que está surpreendendo muito adversário do Vasco. Eles estão vindo jogar em São Januário só pensando nos medalhões, nos jogadores mais conhecidos. E quem está desequilibrando para o Vasco é a garotada da base, tá? Então, assim, o Vasco hoje está com a faca e o queijo na mão. Por outro lado, o Vasco está 4 jogos sem vencer, né? Tem que tentar recuperar essa linha defensiva urgente. O clube tá com salários em dia, sabe? Todo mundo com salário em dia, sabe? Porteiro, segurança, motorista, diretores, diretoria, comissão técnica, jogadores, atletas, todos. Todo mundo com salário em dia, né? Então o Vasco vai ter que aí, ó, voltar a vencer. Já são 4 jogos sem vencer, né? Vai ter que recuperar aí a sua linha defensiva. Mas tem um monte de cartas na manga aí para buscar essa vitória. Vou até reenumerar para vocês aqui. Olha só. O Vasco vai vir completo. Tirando os jogadores lesionados, o Vasco vem completo. Joga em casa. Ingressos esgotados. Uma boa fase do Adson. Boa fase do Verratti. Boa fase do Payet. Boa fase de Lucas Piton. O Atlético Goianiense vem de um longo período sem ganhar também, inclusive tomou uma goleada. O Coutinho está evoluindo fisicamente. Os meninos da base estão dando uma ótima resposta quando são acionados. Os salários estão em dia, sabe? Então o Vasco tem todos os ingredientes a seu favor para entregar o melhor nessa terça-feira à noite aí de decisão da Copa do Brasil em São Januário, valendo vaga, né, para as quartas de finais da Copa do Brasil. Diga-se de passagem que já fazem 5 anos que o Vasco não vence um jogo de Copa do Brasil jogando em São Januário, hein? Com a bola rolando. O Vasco andou vencendo nos últimos confrontos aí nos pênaltis, né? E outra coisa, né? Se o Vasco abrir o placar no primeiro tempo, tem que tentar enfiar logo 2, 3. Tá? Não é soberba, não é arrogância, não é nada. É aquilo que o Atlético Goianiense não fez contra o Vasco lá em Goiânia. Perderam um caminhão de gols e o Vasco empatou, trouxe a disputa aqui pro Rio. O Vasco não pode fazer porque agora perdeu, tá fora. Então o Vasco fez 1, tem chance de fazer 2, coloca pra dentro, faz 2. O adversário deu mole, faz 3. Mata logo o confronto. Mata o confronto. E pelo amor de Deus, Rafael Paiva, pelo amor de Deus. O Vasco fez 2-0. Não me tira metade do time, não. 6 jogadores de uma vez, não. Pra não dar zebra, hein? Sabe? O Vasco fez 2-0, você tira 1.
espera mais 10 minutinhos, aí tira mais 2, aí espera mais uns 10, 15, tira mais 1, porque se você muda o time inteiro, com o jogo 2-0 pro Vasco, o Vasco pode meter outra goleada, como o Vasco pode acabar cedendo o empate. Então, pelo amor de Deus, hein, Paiva? Nada de síndrome de apequenamento e de medo de fazer um gol e botar um ônibus na frente da área, não, igual foi contra o Água Santa, hein? Tá, gente? Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o departamento médico, tá? Temos 3 atletas no departamento médico, Jair e Paulinho, ambos que romperam o ligamento cruzado do joelho, já operaram, já estão fazendo fisioterapia, trabalho de campo, devem retornar aos gramados no finzinho de outubro, quem sabe no começo de novembro. Vamos torcer para que tudo aconteça no melhor possível, para que eles voltem mais rápido, no melhor dos mundos, né? E temos também o João Vitor, o zagueiro, né? O João Vitor já está no trabalho, já fazendo um trabalho de campo, de transição, tá? A expectativa é que ainda nesse mês de agosto ele volte aos gramados aí para voltar a defender as cores do nosso Vasco da Gama. Uma outra situação que eu quero colocar para vocês aqui, antes de nós encerrarmos o nosso conteúdo, é um rapaz lá na França, né? Ele foi até Paris, né, lá em Paris, é um rapaz do @central_gama, né? Foi divulgado pelo próprio Vasco da Gama. O rapaz fez uma dinâmica lá, ele pegou um parisiense, lá, um morador lá de Paris, um senhor francês, para falar sobre Vasco. E o senhor, o coroa, deu aula, viu? Deu aula. Então acompanhe que eu já volto. Aqui em Paris, galera, ó, se acertar minha camisa, vai comprar o que quiser, vem comigo, já é. Vamos ver esse coroa aqui, vem comigo. Monsieur, comment ça va? Ah, bonjour. Bonjour. Si t'arrives à deviner le club, j'achète tout ce que tu veux. Ah ouais? Bah c'est Vasco, ça. Vasco da Gama? Il y a un Français qui est dedans. Um francês, quem que joga lá? Payet. Ah, acertou, filho. Se acertar 3 jogadores, de 1 a 3 heures, on va voir se tu sais. Python. Piton, que isso, cara? Vegetti. Aí é brincadeira. Aí eu vou comprar a loja toda pra ele. Vem comigo, Olivar. Coutinho. Ih, não, vem comigo, caralho. Vem comigo, esse aqui eu gostei. Bora. Conhece o Piton da onde? 3 jogadores do Vasco, como te conheço? M'aurait quase 3 anos no Brasil. 3 anos no Brasil, brincadeira. Payet do Marseille. Não, aí mereceu. Tiveste qual? Que tive? Um sorvete. Sorvete? Que fofo, galera. Não, galera, um sorvete. Vamos comprar agora. 3 sorvetes se ele quiser. A gente tá na frente do sorvete aqui. Bora? Muito bom. Bora? Obrigado. Se tem Vasco, tem like. Faz um coração. Deu ruim. Show de bola, né? E o menino desenrolou no francês, hein? Galera, bom, brincadeiras à parte, é isso que nós tínhamos para falar e para trazer para vocês de informação do nosso Vascão. Nessa segunda eu vou me fazer presente no Expresso News. Prometo que eu vou tentar fazer mais cedo o Expresso News ali, em torno de 1 e pouca, 2 da tarde. É que às vezes eu fico enrolado, de verdade, não é mentira. Mas eu vou tentar fazer mais cedo e aquele vídeo mais completo também da parte da noite. E tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!